Olá, seja bem-vindo a mais um Destino Portugal. Hoje viemos a um local onde viveram pescadores. Viemos à terra do choco frito. Viemos conhecer Setúbal. Eu diria que Setúbal é a terra muito completa, desde o nascente ao poente, desde a beira-rio até ao interior. Porquê? Por um lado, as salinas do Sado, que foram uma tradição, uma grande fonte de rendimento de Setúbal e de Portugal, que ao mesmo tempo hoje são a reserva do estuário do Sado, com uma fauna que pode ser observada. Esta cidade já existe desde o tempo dos romanos, sendo na época uma aldeia, tendo a cidade vizinha Palmela sido conquistada por Afonso Henriques em 1147. Desconhece-se a origem do topónimo Setúbal. No entanto, existe a tese de que o nome da cidade resultou da cisão de dois nomes bíblicos, Sete, terceiro filho de Adão, e Tubal, neto de Noé. A tese parece ser da autoria do historiador da época filipina, Frei Bernardo de Brito. Começamos por pousar as malas no Hotel do Sado, que vamos já conhecer. Nós abrimos em 2001, isto começou por ser uma estalagem, era a estalagem do Sado, e foi um projeto de família. Isto era uma casa que nós tínhamos, que resolvemos transformar num pequeno hotel e depois acabou por se transformar num hotel um bocadinho maior do que nós tínhamos pensado no início. E o conceito é um bocadinho esse pequeno hotel transformado num hotel maior. Aliás, o nosso lema é Sinta-se em casa e o que nós fazemos sempre aqui é acompanhar cada cliente e assegurar que a sua estadia é uma estadia agradável e que conhece este destino, que é um destino maravilhoso. Muitas pessoas não conhecem Setúbal e Setúbal está muito associado a um local de passagem e tem aqui coisas fantásticas, maravilhosas. O Hotel do Sado junta ao conforto de um moderno hotel de 4 estrelas às características arquitetónicas e à beleza de algumas peças do século XVIII, utilizadas na estrutura do edifício original. Esta era uma antiga casa senhorial, propriedade da família e da atual gerência do hotel. Hoje encontra-se recuperada e transformada numa unidade hoteleira de charme. E nós, inclusive, eu há bocado não referi, temos também aqui atividades dentro do hotel. Podemos promover workshops de ostras, degustações de ostras, degustações de vinhos, degustações de queijos. Trazemos cá os produtores e eles vêm cá fazer, explicar como é que o produto funciona, como é que a história das ostras, de português, não é? Que são as ostras de Setúbal, são vendidas no resto da Europa e têm uma excelente qualidade. E temos o nosso Nature Therapy, onde também podem fazer massagens, tratamentos de corpo. Mas aqui muitos clientes, eu costumo dizer que recebo clientes e despeço-me de amigos, porque acabamos por criar um relacionamento com o cliente, aliás, tanto maior quanto maior for a estadia, como é óbvio, não é? Mas acabamos sempre por criar um relacionamento com o cliente, porque procuramos perceber o que é que o cliente pretende da sua estadia, da sua visita. Há pessoas que vêm cá só em trabalho, como é óbvio, não é? Mas há pessoas que vêm cá para conhecer a região e querem a nossa ajuda para conseguirem conhecer melhor. Eleito para reuniões e negócios, fins de semana românticos ou férias em família, o Hotel do Sado encontra-se a escassos quilómetros do Aeroporto Internacional de Lisboa, no terminal de cruzeiros do centro da capital e junto às maravilhosas praias da Serra da Arrábida, a 20 minutos de barco da Península de Troia. Explore os quartos e recantos, aprecie as exposições. A direção do hotel faz questão de dar destaque às artes e por isso tem sempre algo novo para descobrir, cada vez que visitar este espaço. Depois, vá almoçar. No 8º piso preparam-se as iguarias da chefe Arminda. Dou-lhe sempre um toque da comida portuguesa, usando os produtos da região e dando-lhe um toque de modernidade. Gastronomia portuguesa e internacional, cozinhada com paixão e servida com elegância, envolta numa paisagem deslumbrante. Depois de provarem, recebem muito bem a comida portuguesa e ficam muito satisfeitos. Temos uma gastronomia e os vinhos espetaculares. Os vinhos da Península de Setúbal são conhecidíssimos, neste momento são dos vinhos que mais são premiados internacionalmente. As nossas adegas prepararam-se de uma maneira impressionante para provas de vinhos, enoturismo, pessoas podem dormir lá, provar, fazer provas, fazer visitações. E que bom aspecto têm os pratos. Quer saber o que te serviram? Vamos revelar já de seguida. Tenho um folhado de queijo de azeitão, folhado de queijo de azeitão com espinafres e um puré de manga.
A outra é camarão, é um camarão com sementes de sésamo e numa massa vinhé. E depois passamos aos pratos principais. Nos pratos principais tenho os rolinhos de robalo com presunto, que acompanha com o risoto de abóbora e uma juliana de pimentos. Depois tenho um prato de carne, que é umas costeletas de borrego numa crosta de ervas e leva uma compota de cebola roxa, umas migas de grão e basicamente e um tomate confitado. Basicamente é isso. Sobremesa tenho um queijinho de azeitão, um queijinho doce, com uns frutos vermelhos e pronto, e a outra é uma sopa dourada com moscatel de Setúbal e amêndoa torrada. Conhecido pela sua gastronomia de alta qualidade, ambiente e serviço requintados, elegantes mas simultaneamente despretensiosos, o restaurante do Hotel do Sado é ideal para complementar reuniões de negócios ou eventos privados. Uma vez mais, convidamos-lo a desfrutar a refeição. Depois, é hora de seguir viagem. Começamos por fazer um breve passeio pelo Sado. Existem muitos promotores de passeios, portanto, recomendamos-lhe que escolha um e aproveite o momento. Vale a pena virem visitar Setúbal e esta cidade fantástica, tirar partido, tirar uns dias, porque esta zona não se conhece só num dia, tirar partido de tudo aquilo que nós temos para oferecer, os passeios de barco. Eu acho que não se pode vir a Setúbal sem fazer um passeio. Há muitas empresas aqui a fazerem passeios de barco para a observação dos golfinhos, mas a observação dos golfinhos é um dos pormenores, porque ver esta costa do mar é uma coisa maravilhosa. A subida do rio até Alcácer é um safari em Portugal continental. É uma variedade de fauna e de flora maravilhosa. A luz que tem o rio nos dias de sol é perfeitamente mágica. Setúbal nasceu do rio e do mar. Os registros de ocupação humana no território do concelho remontam à pré-história, tendo sido recolhidos em vários locais, numerosos vestígios desde o Neolítico. Foi visitada por fenícios, gregos e cartagineses que vinham à Ibéria em procura do sal e do estanho, nomeadamente Alcácer do Sal, sendo então o rio navegável até esta povoação. O rio Sado, o nosso rio azul, com Troia em frente e depois do lado direito aquela serra que o poeta Sebastião da Gama cantou tão bem em versos, que é a Serra-Mãe, a Serra da Arrábida. A queda do Império Romano, as invasões bárbaras, a constante pirataria de cabotagem causaram uma estagnação, se não mesmo desaparecimento da povoação entre os séculos VI e XII. Nomeadamente neste último século não existem quaisquer registros da povoação entalada entre a Palmela cristã e Alcácer do Sal árabe. Vão certamente contar-lhe esta e outras histórias durante a viagem, portanto, aproveite-a. Pelo caminho, faça uma paragem em Troia. Eu acho que visitar Setúbal é reconhecer a beleza do azul e do verde. O azul do Rio Sado, o verde da Serra da Arrábida. Troia é uma restinga arenosa banhada pelo Oceano Atlântico a poente e pelo estuário do Sado nascente. Esta localização única confere-lhe uma enorme riqueza do ponto de vista ambiental. Neste enquadramento privilegiado com ambientes de praias, dunas, sapal, estuário e pinhal, encontra aqui um local maravilhoso para passar umas boas férias. Podem ter a certeza que se for um fim de semana não conseguem nem de perto nem de longe usufruir de tudo o que nós temos para oferecer. Depois volta a Setúbal e continua o seu roteiro. Há passeios pedestres, todos os dias se organizam aqui passeios pedestres e há passeios pedestres gratuitos, inclusive. A sala organiza passeios pedestres gratuitos para se conhecer aqui a região. Há passeios no rio que também se fazem no inverno, porque há dias maravilhosos no inverno e Setúbal é o microclima. Tem um clima muito... Normalmente aqui estão mais 2 graus do que está em Lisboa. E portanto, há muita coisa para fazer. Tanto de turismo, natureza, birdwatching, há muitos birdwatchers aqui nesta região, golfe,
Estamos rodeados de 8 campos de golfe, todos eles ao máximo 20 minutos daqui. Há uns mais perto, temos aqui o Troia, que é só atravessar o barco, Montado, o Peru, que são aqui perto, e depois temos outros um bocadinho mais afastados, mas que não estão a mais de 30 minutos de distância. Portanto, o Golfo é também um destino, durante o inverno, as pessoas que vêm do norte da Europa, aqui têm um clima muito melhor do que têm lá para praticarem golfe. E como sabe bem passear por aqui? Os espaços verdes de lazer dão um colorido ainda maior a edificado. Aproveite cada um destes recantos para descontrair e divertir-se, apreciar a arquitetura e descubra um local que tem muito mais para lhe revelar. O nosso convite é: estamos abertos a receber todos, sem exceção. Somos uma cidade inclusiva, somos um património que não só nos leva para a história nacional, mas também que nos leva, inclusive, para a história da Europa, para a história do mundo. Daqui partiram os nossos navegadores e hoje somos terra onde chegam também várias pessoas de vários lados que aqui escolheram Setúbal para viver, para passear, para visitar. Em termos do turismo, os nossos 4 postos de atendimento de turismo dão todas as informações e fazem marcações diretas. Os nossos operadores turísticos têm um manancial de ofertas impressionante, desde a visitação dos golfinhos, temos um moinho de maré onde há o birdwatching, onde poderão fazer a observação das aves, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Dou-lhe um exemplo: para se ver as aves que se vê entre Setúbal, Lisboa e o Alentejo, nós andamos 200 km, para ver o mesmo em Espanha têm que andar 600 ou 900 e os turistas vão lá. Numa escolha onde as alternativas são imensas, optamos por começar por visitar a Galeria Municipal do antigo Banco de Portugal. Localizada em plena Avenida Luísa Todi, o imóvel datado da primeira metade do século XX alberga atualmente 14 pinturas do retábulo da Capela Mor da Igreja de Jesus, uma obra-prima de um dos maiores pintores portugueses do século XVI, Jorge Afonso, que já foi apresentada em várias cidades europeias, como Sevilha, na Expo 92. Destaque também para um vasto espólio que inclui pinturas dos séculos XV, XVI e XVII e peças de ourivesaria sacra e achados arqueológicos resultantes dos trabalhos de escavação do centro histórico da cidade e do Convento de Jesus. O ideal é reservar algum tempo para passar neste espaço. Cada coleção merece um tempo próprio para ser apreciada. Encontra-se neste espaço, como já referimos, a exposição Tesouros do Museu de Setúbal, Convento de Jesus, existindo assim a apresentação de arte, obras representativas da diversidade cronológica e temática do acervo do museu com arte sacra, artes plásticas e decorativas, com especial destaque para o retábulo que já referimos. Pode ainda encontrar arte contemporânea, ou seja, pintura e escultura dos séculos XIX e XX e também achados arqueológicos. Com uma história rica, Setúbal oferece muito para ver e visitar. Por isso mesmo, em seguida vamos já até à Casa Bocage. Esta é uma das figuras mais importantes desta terra. Bocage, o poeta setubalense de maior renome, nasceu a 15 de setembro de 1765 no bairro de São Domingos, na casa que hoje ostenta o seu nome. Manuel Maria de Barbosa Ledoado Bocage nasceu em Setúbal na data que já referimos e foi um poeta português e possivelmente o maior representante do arcadismo lusitano, embora ícone deste movimento literário, uma figura inserida num período de transição do estilo clássico para o estilo romântico, que terá forte presença na literatura portuguesa do século XIX. Muitos são aqueles que apreciam a sua literatura, tal como, por exemplo, o visconde francês Edmond Pardisol, nome dado posteriormente à respectiva rua, que ofereceu em 1888 este prédio ao município. Na casa, hoje o museu, encontra-se uma exposição permanente sobre o poeta e a época em que viveu, bem como o arquivo Américo Ribeiro com o espólio fotográfico representativo de Setúbal do século XX. Peças de arte e livros do Museu de Setúbal, Convento de Jesus e também documentos da Biblioteca Municipal de Setúbal que retratam a figura e obra de Bocage podem aqui ser encontrados. Não perca também a oportunidade de ver o arquivo fotográfico que já referimos. Este é de uma riqueza extrema e traça um pouco a história da região. Quem conhece Setúbal sabe que esta sempre foi uma terra de trabalho. Faz por isso todo o sentido que vamos visitar o Museu do Trabalho. Este espaço nasceu para albergar a coleção etnográfica reunida em 1975 por jovens alunos do Serviço Cívico Estudantil, no âmbito do Plano de Trabalho e Cultura, sob a supervisão de um homem que depositou neste projeto todo o seu empenho e coração. Esse homem chamava-se Michel Giacometti. Destacamos, claro, a coleção recolhida pelos jovens estudantes do Serviço Cívico Estudantil em 1975, coordenados por Michel Giacometti e que depois vai dar o nome ao Museu do Trabalho Michel Giacometti.
Michel Giacometti foi um etnomusicólogo corso que fez importantes recolhas etnomusicais em Portugal. No entanto, não se resumiu à música ao seu trabalho, como se pode ver aqui. O Museu do Trabalho de Setúbal, que é homenagem ao seu fundador e após a sua morte em 1991 passou a denominar-se Museu do Trabalho Michel Giacometti, abriu as portas ao público a 18 de maio de 1995. Este espaço tem vida, tem alma e tem o passado tão presente que se consegue sentir, tocar e cheirar. A beleza do trabalho aqui efetuado ultrapassa qualquer imaginação. Quem poderia pensar que tão belos pormenores poderiam fazer parte do processo de fabrico de uma lata de conserva, por exemplo? Eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez se identificam mais com o seu património. Há uns anos atrás, possivelmente, não havia essa preocupação com o património. E hoje o património não é um património restrito, é um património extremamente alargado. E também cabe a todos nós incentivar o gosto pelo património. Isso é um trabalho que se faz com as várias gerações. Começa-se na escola, nos primeiros anos da escola, com o trabalho que o Serviço Educativo desenvolve junto do público escolar, promovendo o gosto pelo património, promovendo a forma de olhar para o património e depois as gerações. É importante sempre, no final de uma visita, dizer a essas crianças: olha, agora vais para casa, convida os teus pais, os teus irmãos, os teus avós a nos visitar. E acreditem que eles têm essa missão e cumprem. É importante também levar essas crianças a promover elas próprias o património que nós temos. E o nosso património é extremamente vasto. O espaço é grande, airoso e agradável, bem organizado. Podemos perceber como funciona todo o processo industrial e o quão trabalhoso era. Era assim, numa vida dura e de trabalho, que se construía a riqueza de Setúbal. Instalado numa antiga fábrica conserveira, do seu espólio constam centenas de instrumentos musicais, fotografias, recolhas de literatura popular e de instrumentos e materiais ligados ao trabalho, fosse na pesca, na indústria conserveira ou na cortiça. Este espaço museológico inovador abriu as portas pela primeira vez em 1987, tendo ganho diversos prémios. Setúbal sempre foi uma terra de trabalho e nada melhor de homenagear os homens e as mulheres trabalhadoras deste país e de Setúbal que ter um Museu do Trabalho, onde nós temos não só a parte da coleção Michel Giacometti, mas também a indústria conserveira, que foi uma indústria extremamente importante para Setúbal. Setúbal foi um dos grandes centros de produção de conservas. Chegou a ter 130 fábricas de conserva. Ao visitar este espaço, tem que passar pela sua mercearia, que retrata como ninguém aspectos da vivência do passado. A Mercearia Liberdade, que é um espaço que encanta não só aqueles que se lembram das suas mercearias de bairro, mas também os jovens que hoje nos visitam e que então aí reconhecem que o antepassado do seu supermercado é algo muito bonito, que era as antigas mercearias que existiam em Portugal. Depois de tudo isto, vai até à Casa do Corpo Santo. Maravilhe-se desde logo com a decoração em azulejos barrocos do primeiro terço de 700, tetos pintados setecentistas e talha dourada na capela. A referência do barroco em Setúbal, foi aqui que se instalou a Confraria do Corpo Santo, importante confraria de navegantes, armadores e pescadores. É um conjunto de 3 salas, antecâmara, capela e sala do despacho, em que azulejos, talha, tetos e pavimentos se conjugam harmoniosamente. Esta diversidade é muito rica e num espaço muito curto entre os diferentes espaços. Nós temos atualmente um eixo cultural muito grande, começando na Avenida Luísa Todi com a Galeria do 11, instalada no antigo quartel do 11. Depois podemos passar pelo Fórum Luísa Todi, o Banco de Portugal com a galeria que atualmente alberga os tesouros do Museu de Setúbal, mas que são tesouros nacionais. O retábulo de pintura quinhentista é uma riqueza nacional e importante. Depois a Casa da Bahia, temos também a Casa da Cultura, Casa do Corpo Santo, chegamos ao Museu do Trabalho e depois à Casa do Bocage, ou seja, nós podemos fazer um circuito muito interessante.
A beleza e a riqueza da arte sacra são notórias. O nosso conselho é que se sente e aprecie o espaço. Faça perguntas, veja cada pormenor e a história de um passado que é de todos nós e que se encontra aqui muito bem retratada. Nós, no nosso percurso, inclusivamente, além dos percursos pedestres, temos percursos pela natureza, mas temos percursos também na cidade. E esses percursos na cidade fazem precisamente essa volta em que vão ver todos os nossos espaços museológicos. Inclusivamente há hotéis que já não oferecem aos seus clientes descontos. É a oferta de uma entrada num dos nossos museus. Por exemplo, no Museu Giacometti, já há hotéis a fazer isso. Portanto, se eles não vissem que os museus eram uma mais-valia, de certeza que não o fariam, não é? Para além da arte sacra, os amantes de barcos e de histórias do mar vão encontrar aqui uma riquíssima coleção de instrumentos de ciência náutica, doados por Irineu Cruz. E como são preciosas estas peças que narram histórias de pescadores e de navios há muito desaparecidos e que aqui encontram a eternidade, sendo visitados por milhares de pessoas. É daqui que lhe deixamos mais algumas sugestões de agenda. Visite o Convento de Jesus. Por ordem de Justa Rodrigues Pereira, ama de Dom Manuel I, foi fundada em 1489 para albergar as freiras capuchas de Santa Clara. Construído com brecha da Arrábida, da qual resulta a sua cor rosácea, sob o risco do arquiteto Boitaca, autor do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, foi a primeira edificação a marcar a expansão urbana extramuros. Visite também uma das entradas medievais de Setúbal, aberta nas muralhas entre 1325 e 1375. A estreiteza das ruas, local de continuidade da casa, permite uma forte sociabilização entre os moradores desta zona da atual cidade de Setúbal. Próximo desta porta, mas fora do perímetro das muralhas, Michel Giacometti dá nome ao Museu do Trabalho de Setúbal, instalado numa antiga fábrica de conservas de peixe. Aprecie também a estatuária de Setúbal, que relembra a Bocage e Luísa Todi, mulher que se distinguiu como cantora de ópera, quer em Portugal, quer em toda a Europa. Passe também pela Fortaleza de São Filipe, monumento nacional. A fortaleza foi mandada construir por Filipe II quando da sua estadia em Setúbal, sob a traça do arquiteto militar italiano Filippo Terzi. Da muralha voltada ao mar vislumbra-se a Península de Troia e todo o estuário do Sado, enquanto do lado esquerdo é a cidade que surge. Durante séculos, a Baixa Setubalense foi habitada pelas águas do rio Sado. À medida que desceram as águas, muitas áreas permaneceram pantanosas. É o caso deste largo conhecido como Sapal, atual Praça do Bocage. Centro das decisões políticas locais, encontra-se envolvido por elementos simbólicos e históricos e merece sem dúvida uma visita. Visite também o Mercado Abastecedor, construído na Praia do Livramento e que foi inaugurado a 31 de julho de 1876. O custo da obra foi de 28 mil réis. As paredes, revestidas de painéis azulejados datados de 1929, representam cenas das atividades económicas da região. Passe também por este jardim que tem uma pequena ilha oval rodeada por um lago. O espaço, com quase 3 hectares, está equipado com um bar, esplanada, parque infantil e inúmeros bancos. Visite também o Parque Urbano de Albarquel. A inauguração em maio de 2008 faz deste espaço a mais recente zona verde da cidade. Praticamente no sopé da Serra da Arrábida, encontra-se junto do rio, oferecendo uma vista deslumbrante para o estuário e Troia. É um dos locais mais procurados pela população para usufruir de momentos de lazer. E por que não, desfrutar também da vida noturna. A zona poente da Avenida Luísa Todi é o centro da vida noturna cedina. Numa vasta área, delimitada sensivelmente entre a Praça de Marquês de Pombal e o início da estrada para as praias, encontram-se bares e discotecas praticamente em quase todas as portas desta artéria. Estamos mesmo a chegar ao fim deste nosso roteiro. Entre igrejas, conventos e parques naturais de proteção animal e vegetal, esta é uma região que encanta todos os que por ela passam. Setúbal pode e deve ser visitada em qualquer altura. Por hoje é tudo. Continua a acompanhar-nos na nossa página de Facebook. Pode encontrar-nos sempre naquele que é o melhor de todos os destinos. Destino Portugal.